como sempre digo, é bom demais poder estar nesse momento aqui contigo, compartilhando um pouco de conhecimento, ajudando no processo de cura, orientando para o bem e também recebendo o bom carinho e as boas palavras e sim a boa energia que vem de você, tá certo? Como eu gosto sempre de fazer, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista há mais de 20 anos, sou também mentora emocional, atuo ajudando você, mulher, você, homem, você que precisa aprender a ter um processo de cura emocional, mental e um equilíbrio espiritual, sim. Acredito no poder da força, da energia, acredito no alinhamento com o Criador e vivo todos os dias histórias onde, assim como na minha vida, na vida dos nossos mentorados, dos meus mentorados, grandes transformações têm acontecido. E aí, nesse momento, a gente tem separado aqui um horário para conversar um pouquinho sobre cura interior, equilíbrio emocional, harmonia emocional, sobre como descobrir uma maneira, de aprender a ser curado dentro de um processo saudável, a conscientização acerca do que é o processo de cura, o que é uma terapia, o que é uma mentoria, acerca de como você pode e precisa sim acessar essa energia maravilhosa que já existe dentro de você para que você atinja e potencialize o bem que já existe aí. E é muito interessante que nós temos recebido muitos feedbacks aqui nos directs ou até mesmo dos nossos alunos e mentorados, o feedback do pessoal que está conhecendo a gente e a comunidade Transformar recentemente. E a gente tem recebido assim umas notícias muito boas de pessoas que têm aprendido a se observar, aprendido a se respeitar, aprendido a mudar algumas formas de pensar, de agir, aprendido a olhar a própria história, a se respeitar nessa história. E elas têm assim declarado o nível de transformação de vida. Se você ainda não assistiu, dá uma chegadinha nas nossas redes sociais, porque lá nós temos os nossos depoimentos, onde os alunos e mentorados estão falando sobre o que é estar na comunidade Transformar, como é importante poder estar na comunidade e como tem mudado e transformado a vida delas, seja de uma maneira presencial, aqui nos nossos cursos, ou até mesmo de uma maneira à distância, online. E tem sido muito bom, muito satisfatório para mim poder partilhar o conhecimento, poder ajudar um pouco, poder dizer para você, olha, as circunstâncias elas não te definem, desde que você acredite que pode melhorar, acredite que pode mudar. Porque o acreditar ele é fundamental. E para acreditar você precisa aprender a buscar informações, precisa aprender a buscar sabedoria, precisa aprender a se olhar, precisa aprender a harmonizar as suas informações internas, precisa aprender a olhar a sua história, precisa sim aprender a perceber os pontos que existem na sua história, como eles se repetem, como eles se aprisionam, como eles influenciam para que você permaneça num processo que nós chamamos de legalidade emocional, ou repetições invisíveis, ou legalidades invisíveis, aonde você traz uma grande parcela de bagagem, de aprendizagens, de modelos de vida, de certezas, e você internaliza tudo isso, na sua história de vida. E aí quando você internaliza e você cresce, você acaba acreditando que é desse jeito, essa é a única forma, esse é o único modelo, ou às vezes até consegue entender que existem outros modelos, outras formas de viver, mas na hora de praticar, na hora de interagir, você se mantém existindo, fazendo e atuando, decidindo e se comportando daquela maneira que às vezes não te agrada tanto, Às vezes você percebe que não é legal, que é tóxico, percebe que está sendo dolorido, você percebe que é cansativo, mas de alguma forma você repete. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre como aprender a romper os ciclos que te aprisionam na dor. Sim,
é muito importante você começar a observar que, muito além de prestar atenção naquilo que te dói, é você passar a prestar atenção em quantas vezes essa história se repete. É também preciso prestar atenção em perceber qual a força dessa repetição na sua vida. É muito comum aqui na mentoria a gente fazer o que nós chamamos de anamnese, né? Eu desenvolvo uma anamnese, que é uma pesquisa acerca da história de vida do meu mentorado ou da minha mentorada. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas básicas sobre relacionamentos, sobre criação, sobre família, sobre trabalho, sobre profissão, sobre saúde, sobre crença, né, interpretação religiosa, sobre as formas com que essa pessoa mais se identifica, né, com quais modelos sociais ela mais se identifica, prática de esporte, algum tipo de hobby. E a gente vai abrindo uma série de perguntas para poder conhecer um pouco essa pessoa. E é muito interessante que durante a anamnese acontece muito, enquanto a pessoa vai verbalizando e ela vai descrevendo as experiências de vida, enquanto ela vai pontuando aquilo que gosta, aquilo que não gosta, aquilo que faz, aquilo que não faz, ela começa a ter pequenos insights, pequenas chaves vão virando, pequenas percepções acerca daquilo que a mantém aprisionada naquele ciclo de dor. Vou trazer um exemplo prático para você, porque eu acredito que dos bons exemplos sempre sai um aprendizado muito mais dinâmico, interativo, e você consiga perceber na prática como isso flui e também possa aprender a como ser livre disso tudo. Certa vez eu recebi uma mulher com seus 38 para 39 anos, e ela reclamava muito da ansiedade, que estava presa num sistema de ansiedade. E essa ansiedade fazia com que ela comesse compulsivamente. Então, se fosse pedir uma pizza, ela comia uma pizza gigante praticamente sozinha. Se fosse tomar um refrigerante, ela não tomava menos do que 2 litros de refrigerante sozinha. Se fosse comer um sorvete, precisava ser um pote de sorvete. Se fosse para um rodízio, comia demasiadamente até o corpo não suportar e ela sentir dor no estômago. E às vezes a ânsia do vômito subir, né? O que não é muito legal. Mas ela sempre observava que essas repetições aconteciam por causa da ansiedade. Sim, a ansiedade, como a gente tem conversado, é um sistema de alarme natural do corpo, mas que quando ela fica alarmada, ativada o tempo todo, isso acaba provocando muitos problemas, que é o transtorno de ansiedade. Então, a primeira parte que eu a esclareci foi informar para ela que a ansiedade por si só é normal e todo ser humano sente-se ansioso. A ansiedade é um reflexo do seu organismo informando que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa incômoda ou que existe algum perigo. E você precisa se mover, você precisa sair daquele local, você precisa fazer alguma coisa porque existe um risco. Então a ansiedade, ela acontece naturalmente, ela acontece para que você tenha o seu sistema de sobrevivência ativado, ok? Então, vai dar aquele acelerarzinho, você vai sentir de repente um calafrio ou um aquecer do corpo muito mais intenso. Isso é normal, isso é saudável que aconteça. A grande problemática acontece quando o corpo, por algum motivo, ele aperta esse botão de alerta, esse alarme se ativa, e aí ele começa a ficar ativado continuamente. Literalmente como se não desligasse mais. Então, todas as vezes em que o transtorno de ansiedade surge, é porque durante muito tempo da sua vida, você está trabalhando o seu emocional, o seu corpo fisiológico e também os seus pensamentos e a sua estrutura de afetos de uma maneira muito rápida, muito intensa o tempo todo sem parar. Então, é muito importante você começar a perceber as sutis diferenças entre
algo que acontece e é normal no seu corpo, e algo que acontece e que se mantém, e por se manter vira um descontrole, e esse descontrole te adoece. É muito importante você começar a perceber que quando o seu corpo reage de uma maneira constante e o descontrole ele acaba fazendo com que você não consiga ter uma qualidade de vida, o seu sistema de alerta está ligado durante muito tempo. Isso significa que as suas emoções internas elas estão borbulhando sem parar. Isso significa que por algum motivo a forma com que você aprendeu a reagir, a forma com que você aprendeu a viver, a forma com que você aprendeu a sentir, está te trazendo algum tipo de prejuízo ou está deixando você aprisionada em alguns pontos, parada, estagnada, sem conseguir reagir, sem conseguir mover um sistema para sair dessa situação. Então, todas as vezes em que o seu corpo físico reage de maneira descontrolada num transtorno de ansiedade, numa síndrome do pânico, num transtorno depressivo, é porque o seu emocional está descontrolado e aí toda a energia gerada, ela vai fazer com que você viva um intenso desgaste. Por que eu estou trazendo essa observação nessa primeira parte da live? Para que você aprenda a perceber os impactos que são normais de uma reação do seu corpo físico e do seu corpo emocional e os impactos que são reações excessivas, exageradas no seu corpo físico e no seu corpo emocional. Porque pessoas que viveram traumas muito profundos, elas têm muitas dificuldades de filtrar aquilo que é comum e aquilo que não é. Quando você vive uma experiência traumática, quando você vive algum ponto que dói demais na sua alma, quando você vive uma perda, um luto, um abuso, uma violência, que trazem assim um sofrimento muito grande, é muito comum que você esteja resistente a qualquer tipo de sentir. Então você pode estar procurando se defender, decidindo não sentir o que precisa ser sentido. Porque quando você sentiu, doeu demais. Compreende? Você pode estar vivendo uma estrutura de defesa inconsciente, de defesa emocional, aonde você começa a usar a parte lógica, a parte prática, a parte racional, a parte que limita a percepção e os sentidos, para que você não tenha mais que lidar com aquela mesma experiência afetiva que viveu antes. É interessante que, no princípio, essa racionalização funciona. No princípio, você consegue dar uma respirada, colocar a cabeça em ordem. No princípio, é funcional, olha, é isso, é aquilo, você pontua, você consegue colocar limites naquilo que sente. Mas com o passar do tempo, você sabe e sente algumas dificuldades de manter esse controle. E aos pouquinhos você percebe que toda hora aquela emoção volta, toda hora aquela situação bate à sua porta, toda hora aquilo sobe ao pensamento, toda hora aquilo surge através de um sonho, toda hora você se vê envolvida em situações que vão te remeter a lembrar daquela situação. Você acaba convivendo com pessoas que trazem toda hora à memória aquelas circunstâncias. E aí você acaba sentindo uma grande angústia, porque por mais que você queira trazer para o lado intelectual e racionalizar, você percebe que o controle você não mantém esse controle todo. E aí é o momento em que a marca da ferida, a marca do ciclo da dor, ela vai bater a sua porta e você vai se ver de novo aprisionado naquela angústia, você vai se ver de novo percebendo aquelas sensações, você vai se ver de novo lembrando daquela pessoa. E aí eu trago uma reflexão para a gente aprofundar o que te mantém em contato com esse ponto de dor. Será que dentro do seu inconsciente você precisa ficar repetindo esse contato? Porque de alguma maneira, mesmo dolorido, esse contato faz com que você lembre e seja lembrado por alguém? Será
que o único contato afetivo que você ainda mantém com essa pessoa é justamente o ciclo da dor? Será que justamente porque dói demais, você quer e precisa inconscientemente manter essa dor em você? Porque se você abrir mão dessa dor, é como se você abrisse mão do contato com aquela pessoa. Quando a gente fala do inconsciente emocional, a gente vai falar de algumas perspectivas que fogem à regra, algumas perspectivas que não são tão bonitas de ser expressas, que não são tão legais de serem contadas para ninguém. E aí, todas as vezes em que o seu emocional ele sofre um impacto muito grande, todas as vezes em que você se sente agredida, todas as vezes em que você se sentiu diminuída, todas as vezes em que você se sentiu violada, todas as vezes em que você se sentiu desrespeitada, inconscientemente, essa força afetiva de desrespeito, essa força afetiva tóxica, também é um tipo de relacionamento, também é um tipo de afeto. E eu gosto muito de ensinar aqui na comunidade de Transformar para os nossos alunos da formação em psicanálise que afeto não é somente coisa boa, bonita, florida, romântica, coraçãozinho, beijinho, caixinha de bombom. Não. Afeto é tudo aquilo que afeta. Repetindo, afeto é tudo aquilo que afeta. Então, se você ganha um beijo e você se sente bem, é um bom afeto, marcou você. Agora, se você ganha um tapa e mesmo você se sentindo mal com isso, também é um afeto. Agora, se você ganha um tapa e você se sente bem com isso, também é um afeto. Compreende? Então, afeto é tudo aquilo que te marca. E uma vez que marca o seu inconsciente, uma vez que marca o seu emocional, esse afeto ele vai procurar ser reprisado, repetido. E é interessante que se o afeto for bom, ganhei um beijinho, me senti bem. Você vai repetir o afeto daquilo que é bom. Agora, se o afeto for tóxico, for mal, for dolorido, e às vezes você não consegue admitir que gostou, que entendeu que aquilo é um afeto e aprendeu daquele jeito, para não ter que admitir que você gostou do tapa que levou, você, por exemplo, começa a comer compulsivamente. Muda a sua forma de receber a agressão. Muda a sua forma de receber a toxicidade, muda a sua forma de receber aí o impacto nos seus afetos. Faz sentido para você? Deixa eu subir um coraçãozinho aí na live. Você que me acompanha sabe que eu gosto quando vocês interagem com os corações, gosto quando vocês interagem colocando perguntas, porque a gente vai fluindo e vai compreendendo o que vocês estão entendendo bem, tá certo? Então, todas as vezes em que os afetos, as marcas emocionais são muito fortes, de alguma maneira o seu inconsciente emocional vai procurar repetir como eco. Grava essa chave, esse tesouro para sua vida. Todas as vezes em que uma emoção tóxica aconteceu na sua vida, principalmente se são emoções na primeira infância, inconscientemente, o seu emocional vai procurar repetir essa sequência. E aí nessa repetição, esse emocional inconsciente vai buscar uma outra forma tóxica de se repetir, mas ele vai liberar essa dor. Eu dei o exemplo aqui, vamos dizer que você apanhou muito na primeira infância, e aí você aprendeu a lidar com a dor, com o sofrimento, com as pancadas, mas era minha tia que eu amava, que me batia. E aí você não pode punir a tia, porque você é criança. Então você muda dentro do seu emocional essa informação, e aí você, quando fica na vida adulta, você vai procurar uma forma de continuar repetindo a punição e a dor. E aí, como eu disse no exemplo, você pode agora comer demais, comer descontroladamente, ter compulsão por limpezas, compulsão por compras, compulsão sexual.
mudanças constantes de parceiros, de parceira. Você pode desenvolver alguns descontroles na maneira de demonstrar o seu afeto, né? De repente você percebe aí que você queria dar um carinho mais gentil, mas você acaba ficando mais bruta, mais bruto. Precisa estar brigando o tempo todo, gritando o tempo todo, não sabe conversar. E aí você fala assim, eu sou assim mesmo, meu jeito de amar é assim, é grosso, é bruto, eu xingo, eu grito, eu falo. E não é o seu jeito, esse é um reflexo de um descontrole afetivo que você aprendeu. E aí, como você não soube lidar com isso na sua primeira infância, agora você traz para a vida adulta de uma maneira distorcida, exagerada e que te mantém na dor. Você está compreendendo isso? Deixa subir o coraçãozinho aí, que é para a gente poder dar continuidade ao assunto. Então, todas as vezes em que o seu afeto está afetado, todas as vezes em que as suas emoções estão doloridas, todas as vezes em que a solidão grita demais e você não consegue se mover para procurar ajuda, está mostrando para você mesma que você está presa num ciclo de dor. E aí, no tema de hoje, a gente está falando sobre como ser livre do ciclo de dor. Você precisa primeiro aprender a perceber na sua rotina diária quais são as emoções exageradas que te debilitam, que te deixam fragilizadas, que roubam a sua energia, mas que você mantém. Quais são os hábitos que você mantém e que não permitem que você se admire, que não permitem que você vença, não permitem que você aprenda a se olhar de uma maneira mais saudável, que não permitem que você compreenda que existe uma outra forma de amar, que não permita que você procure um relacionamento mais saudável, que não permite que você aprenda a se perceber amada e cuidada por você mesma e pelo Criador. É muito comum mulheres com afetos intoxicados repetirem intoxicações que as danificam. Todas as vezes que o seu coraçãozinho está dolorido, ao invés de procurar uma estrutura em sabedoria para se sarar, o que você faz? Você procura um colo, gerando ali uma fragilidade, uma dependência emocional muito grande, porque você ainda não aprendeu que pode e deve se bastar sozinha. Você precisa aprender a se curar, você precisa aprender a observar os pontos que estão em você de verdade e permitir sair dessa situação. E quantas vezes correndo para o colo de alguém que não te dá o devido suporte, não muda a forma de afeto, não muda a forma de lidar contigo, que na verdade mantém você fraca, frágil e triste, quantas vezes você faz esse ciclo e está fazendo na sua vida, sai de um relacionamento, entra em outro e nada muda, você não melhora. É porque você está presa num ciclo emocional de dor. E para ser livre, você precisa ser sincera, precisa ser verdadeira com você mesma. Então, o primeiro ponto é encontre e permita enxergar a sua verdade. Qual é a sua real condição hoje? Como as suas emoções mostram quem você é? De verdade. As reflexões mais profundas, elas são feitas quando você está com você mesmo. Será que você consegue fazer uma lista das emoções, de quando você está com você, da maneira com que você se enxerga, como você se cuida e como você se impulsiona, como você faz com que você possa andar para frente e conquistar? Será que você consegue parar para avaliar isso? Quais são as verdadeiras estruturas que você mantém dentro do seu emocional? E mesmo que lá fora no mundão você saia, conquista, trabalha, produz, resolve problema, vence, corre, né? Tem família e pai, faz e acontece, mas quando você está com você, você percebe que não consegue manter isso. Você percebe que fica ali um buraco muito grande. Porque, na verdade, esse buraco no meio do peito é a sua energia que
foi embora. Porque a sua estrutura afetiva, emocional está danificada. E uma estrutura emocional danificada não consegue fazer com que flua uma boa energia, nem que fluam soluções, nem que fluam decisões saudáveis. Então você precisa reconhecer a sua real condição emocional. Um outro ponto de como sair do ciclo da dor. Você precisa aprender a parar de se punir e de se vitimizar. Essa repetição tóxica do eu não consigo, eu não posso, ninguém dá nada por mim, eu sempre fui assim, eu nunca vou conseguir conquistar o que a Tati conquista, isso não é pra mim. Essa vitimização que te diminui, que te mantém numa posição abaixo da verdadeira energia que você tem e da potência que você é. Quando você descreve algo ao seu respeito, será que você descreve lançando boas palavras? Observando a sua parte positiva e melhorando aquilo que não está legal? Ou será que você só fala de forma pejorativa? Ou será que você só fala de forma danosa, de forma tóxica, pesada? Sempre se diminuindo, sempre trazendo uma energia baixa, repetindo a toxicidade do inconsciente através de palavras que te diminuem, que te desvalorizam. Faz sentido para você? Então, o segundo ponto é aprender a perceber quais são as palavras que você libera ao seu respeito. O terceiro ponto para que você seja livre do ciclo da dor é, se possível for, mude de lugar, mude de pessoas. Se não for possível, aprenda que as suas mudanças vão incomodar. E ponto. Eu tenho ensinado que um dos lugares mais difíceis e desafiadores para se crescer é o lugar onde você foi criado, onde todo mundo te conhece. Eu tenho mostrado para muitos mentorados o porquê que é tão difícil para as outras pessoas enxergarem a sua produtividade hoje. O porquê que as pessoas de fora valorizam quem você é e o que você faz, e quem cresce, convive, quem te criou, quem te ajudou, geralmente diminui a potência de quem você é. Eu tenho conversado aqui na comunidade de Transformar, na nossa formação em psicanálise e também na tenda terapêutica, sobre os desafios que vivem pessoas que entenderam que estão em transformação e mudança interna, mas elas não têm como hoje mudar o ambiente onde vivem, elas hoje não têm como mudar o local onde elas estão e elas precisam continuar ali. Então, o terceiro ponto é aprenda a parar de se medir pelos olhos de quem te viu crescer. Por que, Tati? Porque, na verdade, essas pessoas, elas, por mais que desejem que as coisas mudem, elas também estão presas nos mesmos ciclos de diminuição, nos mesmos ciclos de escassez e nos mesmos ciclos de dificuldades que você um dia já enfrentou. Só que hoje, quando você começa a sair de um ciclo de dor emocional, quando você começa a mudar a sua história de vida, quando você começa a influenciar as pessoas, quando você começa a se perceber de uma maneira diferente, quando você começa a colocar limites, quando você começa a dizer, não quero mais desse jeito, não, funcionava até o ano passado, esse ano eu não quero assim, eu gostava de tudo assim, mas agora eu não gosto mais. Quando você começa a colocar uns nãos, uns limites, e quando você começa a se sentir em paz com isso, aquelas pessoas, elas ainda vão procurar aquela mulher ou aquele homem, aquele ser que eles conheceram antes. E essa pessoa que está na frente delas hoje, elas não conhecem mais. Além de não conhecer mais, é tudo novo. Sendo tudo novo, o que é novo assusta. Então, na mentoria emocional, a gente vem conversado com os mentorados que todas as vezes em que você vive profundas transformações e mudanças, todas as vezes em que você se desconecta da dor que os seus antepassados geraram, todas as vezes em que as crenças e valores em que você acreditava mudam, todas as vezes em que você vem de um sistema onde você aprende a ser assim, nascer assim, crescer assim, sofrer assim, e agora você fala, não mais, agora eu estou mudando a minha história, e você sai do sistema, instintivamente
essas mesmas pessoas, elas vão o quê? Elas vão te repulsar, elas não vão gostar mais de você, elas vão perceber que a sua energia está diferente da delas, elas vão perceber que a sua fala está diferente da delas, elas vão perceber que a sua forma de pensar está diferente da delas, elas vão perceber que as suas escolhas agora não são mais focadas em prioridades para a vida delas, e aí elas vão começar a te repulsar, te repelir, elas vão começar a te deixar de lado, vão começar a querer te puxar de volta para aquele sistema adoecido. Então, quando você começa a ser curado, sair do ciclo da dor, quando você começa a projetar mudanças e novidade de vida, aquele ambiente onde você viveu e cresceu, com aquelas pessoas que te conhecem, elas vão somente enxergar aquilo que elas viram do teu passado. Então, numa estrutura de caminho de cura emocional, você precisa aprender a se desconectar de alguns valores e crenças que você aprendeu de quando você era criancinha pequena. Você vai precisar aprender a rever e a selecionar. Você vai precisar filtrar aquilo que de bom você vai trazer como aprendizado, mas você também precisa aprender a ficar em paz e a dizer assim, olha, isso daqui eu não trago mais para a minha vida desse jeito, fica com você, eu já não sou mais assim, e você ficar em paz com isso. Dentro de um processo, o tema da nossa live hoje é como romper os ciclos de dores e traumas na sua vida. Você precisa aprender a assumir a autorresponsabilidade em perceber que agora você está vivendo algo novo. E como você está vivendo algo novo de dentro para fora, essa energia que eles conheciam, agora ela é diferente, a sua energia está diferente. As suas respostas internas estão diferentes. Então aquela pessoa que te viu criancinha pequena, que, sei lá, puxou a sua orelha, penteou seu cabelo, que trocou sua fralda, que te deu comida, ela de repente vai levar um susto, porque agora não existe o quê? Compatibilidade de crenças, valores, de energia, de propósito, de posicionamento. Então, às vezes não dá para mudar o ciclo, o lugar que você mora, mas você precisa aprender a não mais ser engolida pela maneira com que aquelas pessoas vivem, e você precisa aprender a ser diferente, sim. Eu costumo falar aqui na mentoria emocional assim, graças a Deus todo mundo aqui é meio estranho, é meio fora da caixa. Graças a Deus você tem um pensamento diferente, um olhar diferente. Graças à sua autorresponsabilidade, você está começando a entender o nível da energia emocional que você traz dentro de você, e você está começando a alinhar com o nível da espiritualidade que vai trazer uma produtividade muito maior, uma resposta de cura muito maior e muito mais profunda. Um outro ponto que eu gosto de destacar sobre como ser livre dos ciclos de dores é perceber que tudo bem, você está mudando. Os gostos mudam, a forma de olhar muda, aquilo que você dá importância demais muda. Você começa a perceber que... Obrigada pelos corações, gente. Adoro quando vocês enviam os corações. E também gosto quando vocês digitam alguma coisa aí para perguntar, tá? Eu podendo responder, eu respondo aqui ao vivo. Então você começa a perceber que, primeiro, existia... Vamos lembrar aqui o que eu estava falando na live. Primeiro, você reconhece que existia um afeto que te afetou. E esse afeto que afetou, marcou, distorceu o que você sente. E enquanto você não aprender a mudar isso, você vai ficar buscando ciclos tóxicos. Então, para ser livre de um relacionamento tóxico, para ser livre de um transtorno de ansiedade, para ser curado da depressão, para ser curado da síndrome do pânico, você precisa desarmar os gatilhos tóxicos na sua vida. Como é que a gente faz isso, Tati? Você precisa aprender estratégias. E é por isso que a comunidade Transformar existe. É por isso que eu sou apaixonada por ajudar e mentorar pessoas. Você precisa investir em você, investir tempo, investir valores e investir conhecimento, tá certo? Então, o primeiro ponto é: perceba as repetições, os exageros, a força desses exageros, e aí você precisa aprender a desarmar isso, ok? O segundo ponto:
Acredite, você está mudando e tudo bem mudar. Tudo bem. Aquilo que gostava, de repente você não gosta mais. Aquele grupo de pessoas que estava junto coladinho, agora não está mais. Tinha um montão de gente ao seu redor, agora não tem mais. Agora você filtra e seleciona as pessoas. Tudo bem, você está mudando, fique em paz. Um outro ponto é, se você não puder mudar o ciclo e as pessoas e os lugares, se mude. Perceba que você não faz mais parte daquele meio, daquele formato, das estruturas familiares e da cultura que você aprendeu de uma maneira distorcida. E aí é desafiador você receber a valorização de quem te viu crescer, porque essas pessoas vão procurar alguém do seu passado. Mas agora você está aprendendo um processo de cura interior, você está aprendendo a equilibrar a sua energia, você está aprendendo a direcionar o seu foco para aquilo que você quer, você está aprendendo a tirar as distrações, você está olhando que você não quer mais carregar o lixo emocional que não é seu, você está filtrando o que é seu e o que é do outro, e por conta disso essas pessoas não te reconhecem. Então sim, seja bem-vindo a um processo de cura onde as pessoas mais próximas normalmente vão estranhar quem você é. Faz sentido para você? Deixa subir o coração. Todas as vezes em que você aprende a identificar um gatilho emocional tóxico e que você aprende a desarmar esse gatilho emocional tóxico, o que acontece? As pessoas que se nutriam dessa maneira tóxica vão estranhar. Vamos para um exemplo prático. Digamos que você vive o gatilho tóxico da necessidade de aprovação. Então, tudo que você faz precisa... Vida acontecendo. Eu falo que aqui é ao vivo, online, num lugar aberto, na comunidade de Transformar. Então, é vida acontecendo. Tem barulho, tem som, tem música, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo da prática do gatilho tóxico. Digamos que você é o tipo de pessoa que precisa de autoafirmação o tempo todo. Por isso, tudo que você faz precisa que alguém valide. Nossa, que bonito que você fez. Nossa, é isso aí. Ou então você precisa ouvir muito bem. Se você não ouvir isso, você se sente mal, você fica na dúvida, você se sente insegura, você não consegue fazer mais, não consegue fazer melhor. E aí toda vez que você está fazendo alguma coisa, você acaba querendo buscar o que? Autoafirmação em alguém. Um gatilho tóxico. Aí, a sua melhor amiga, ou seu melhor amigo, está ali acostumado a todas as vezes em que você vai conquistar alguma coisa, você corre para ele e fala, e aí? Aí essa pessoa fala, ih, não tá bom não, tá ruim, tá não sei o quê, te coloca para baixo. Aí você para de fazer. Aí você muda. Aí vai tentar fazer de novo. Aí você chega lá e fala, e aí? Aí a pessoa fala, não, ainda não tá bom. Assim, essa pessoa nunca tem uma palavra boa para te dizer, sabe? Você busca autoafirmação, mas quem você busca está sempre te diminuindo, te menosprezando. E você continua buscando autoafirmação. Entenda bem, vou liberar aqui outro tesouro para a sua vida emocional e para a sua vida afetiva e para a sua vida diária. Existe diferença entre crítica e observação construtiva. Não existe crítica construtiva. Crítica, ela vem junto de uma estrutura de depreciação. É aquela história assim, nossa Tati, o seu óculos está lindo, mas o cabelo está arrepiado. Sempre vem junto de uma pincelada de sarcasmo depreciativo. Esse modelo de crítica, de posicionamento, ele não vai construir em quem está ouvindo nada bom. E ainda tem o poder de destruir
o bem que ali existe. Quando existe uma observação construtiva, eu consigo observar o que está bom, o que não está bom, e consigo dizer, olha, Tati, eu gostei do óculos e você pode melhorar o seu corte de cabelo. Fez diferença ou não fez? Olha, Tati, eu gostei do seu óculos, mas esse brinco, ele pode ser um brinco menor porque vai harmonizar mais, entende? A pessoa vai pontuar algo a ser melhorado e trazer uma proposta de melhoria. Essa é a boa observação. Uma observação construtiva. Uma crítica destrutiva vai falar, ih, Tati, esse óculos está legal, mas esse brinco está uma porcaria. Mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio disso? Se você tem uma estrutura emocional bem estruturada, tipo Tati Lima, vai entrar por aqui e sair por aqui, a sua crítica. A sua observação construtiva, não. A observação construtiva eu vou ouvir, eu vou dar atenção, eu vou avaliar, eu vou falar, olha, tem razão, o óculos está legal, mas o outro brinco ficaria melhor por causa disso. Eu gostei do ponto de vista, vamos melhorar. Agora, quando alguém fornece uma crítica destrutiva, o óculos está bom, mas o brinco está uma porcaria, eu até descarto, porque não me acrescentou o bem em nada. Essa pessoa só está trazendo para cima de você, despejando em cima de você, a toxicidade que ela mesmo tem. Então, se a toxicidade é dela, não tem a ver com você. Se a toxicidade é dela, se ela não gostou do meu óculos, do meu brinco, não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Então, eu nem escuto. E aí você que tem necessidade de autoafirmação, porque tem uma autoestima baixa, quando você ouve a crítica destrutiva, você para tudo na sua vida. Porque você está conectada a uma dor afetiva intoxicada. Você ainda está precisando que alguém diga, uau, que bonitinho que você faz. Quando, na verdade, você precisa aprender a dizer o que eu faço é bom pra caramba. Mas eu não gostei, problema seu. Você não gostou, mas a Tati gostou. Você não concorda, mas a Tati concorda. Eu concordo comigo. Faz sentido pra você? Entende? Todas as vezes em que o seu emocional está preso num ciclo de dor, você vai acabar buscando se ligar, se conectar. Obrigada pelo coração. Você vai acabar buscando se conectar à toxicidade que o outro fornece. É claro que na vida social a gente não consegue só ficar ouvindo palavras boas o tempo inteiro, mas você precisa aprender a filtrar aquilo que você vai trazer para dentro da sua alma. E aí, quando a gente fala de emocional, que é a minha área de trabalho há mais de 20 anos, o que eu mais percebo nos processos de adoecimentos emocionais das pessoas é que elas adoecem porque elas trazem essa toxicidade para dentro, porque dentro delas existe alguma coisa que abre acesso para isso. Então, quem dá a abertura de acesso para que essa ponte aconteça é você. E aí eu te pergunto, a questão não é a palavra ruim que o outro fala, a questão é aonde essa palavra encontrou um terreno para fazer morada, para ter espaço dentro de você. Compreende? E todos esses processos roubam a sua energia e te deixam menores, vivendo muito menos do que o potencial que o Criador tem para você. Nossa, Tati, mas eu nunca pensei que a minha baixa autoestima poderia estar diminuindo a força do que Deus tem para mim. Ora, se você não acredita no poder e na energia do amor dele que já está dentro de você, se você não acredita, como é que você vai permitir fluir uma coisa que você não acredita? Que seja nesse nível. Como é que você vai viver experiências profundas e sobrenaturais se você tem medo e continua se posicionando de maneira limitada nos medos e nas dores que fizeram em você? Como é que você vai ser livre de um trauma emocional, de um ciclo de dor, se você não se autoriza a ser livre disso?
é o outro ponto que eu gosto de citar sobre como ser livre do ciclo da dor. Você precisa se autorizar a ser livre. Eu gosto muito de exemplos práticos e histórias. Imagina só essas famílias muito numerosas que as roupas e os sapatos vão passando de uma criança para outra. E imagina uma família de 5 filhos, onde os sapatos vão sendo passados de geração em geração. É muito comum. Nem todo mundo pode comprar sapato novo todo mês, tá certo? Mas vamos pegar esse exemplo educativo. Uma família de 5 crianças, com 5 crianças, e o sapato vai passando de geração em geração. O primeiro, mais velho, usa um sapato novo. O segundo já usa um sapato usado, meia mão, meia vida. Só que esse segundo filho, ele tem o pé torto. E conforme ele vai usando, o sapato vai entortando, ok? Quando chega no 5º filho, o último filho tem a pisada normal, mas o sapato veio torto. Só que ele não teve outra opção, ele vai ter que colocar os pés no sapato torto. E aí ele vai colocar os pés no sapato torto, ele vai começar a andar de maneira torta, ele vai começar a pisar torto, o pé, o formato da sola do pé vai entortar, a coluna vertebral vai sentir porque está pisando errado, o pé está virando. E se ele usar esse sapato torto por muitos anos, o corpo dele vai ficar torto. Mas no começo não era. Nos traumas emocionais acontecem exatamente assim. Alguma coisa torta de alguém chegou até você. E quando você era muito pequeno, muito criança, ou até mesmo ainda na gestação, você não tinha opção, você teve que calçar aquilo daquele jeito. E você foi aprendendo a andar, foi aprendendo a viver, você foi aprendendo a se posicionar, mas aquilo estava torto, aquilo está te fazendo mal, aquilo está prejudicando a sua coluna, aquilo está prejudicando a sua vida. Você não consegue produzir, você acha que não é o suficiente, você ainda acredita que tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser na marra, tudo tem que ser a ferro e fogo. Você acredita que precisa ser com dores, grandes dores. Mas de verdade, na sua origem, lá no começo, antes de calçar o sapato, você era perfeita. Você era perfeita. O que atrapalhou e atrapalha a sua vida foi provocado pelo sapato torto de alguém. Só que agora o seu corpo inteiro está torto. O seu jeito de pensar está torto, o seu jeito de sentir está torto. Compreende? E aí a sua responsabilidade para sair do ciclo de dor afetiva, começar a entender que o sapato torto não é seu, o sapato torto é de outra pessoa. Então, o que é seu? Se a pessoa da crítica destrutiva lança uma palavra, você vai lá e pega aquela palavra e para o seu projeto. Ah, mas eu parei meu projeto porque fulano disse. Ué, mas o projeto é seu. Que espaço que essa palavra destrutiva encontrou em você para que você se sentisse incapaz? Para que você desvalorizasse e diminuísse o seu sonho? Qual foi a parte dolorida em você que você se apegou de um jeito que por causa desse apego, dessa necessidade de colocar o sapato torto, agora o pé está torto, a perna está torta, a coluna está torta, os pensamentos estão tortos, as emoções estão tortas, os relacionamentos estão tortos? Qual foi o espaço que essa experiência torta de alguém que veio lá da sua família, da sua história, marcou a sua vida de um jeito que você cresceu acreditando que não era capaz, que era insuficiente, que está sempre muito confuso, que tem que depender a si mesmo, que você não pode mudar? Quais foram as experiências?
Quais são os sapatos tortos dos outros que você calçou porque você não tinha maturidade, não tinha como filtrar isso. Tem uma frase que eu gosto muito quando a gente estuda aqui no nosso curso de psicanálise, e a nossa psicanálise, ela não é uma psicanálise tradicional apenas, a gente fala do tradicional através de Freud, mas a gente hoje fala da psicanálise com neurociência, psicanálise com filosofia, psicanálise com espiritualidade, porque tudo vai na alma, tem que curar a alma. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte, que ela diz que uma criança que ela não se sentiu amada, acolhida, ou não sentiu o fogo do afeto da família, quando ela cresce, ela é capaz de colocar fogo na tribo, fogo na família, só para sentir o seu calor. É uma frase muito forte, mas é muito verdadeira quando a gente fala de harmonia emocional, de cura interior, quando a gente fala de ser livre do ciclo da dor e da ferida. Porque, na verdade, você é adulto, você é um reflexo das faltas e dos sapatos tortos que calçaram em você lá na infância. E aí, quando a gente fala de afeto, de amor, de calor humano, quando a criança não se sente acolhida, ela pode se tornar um adulto extremamente cruel, com uma personalidade transtornada. Mas ela também pode se tornar um adulto com filtros, com uma boa personalidade e com uma estrutura de sabedoria. A questão é quais escolhas você está fazendo para que isso seja melhorado em você. É claro que as histórias familiares, as lealdades nas crenças e modelos e experiências familiares, elas contam e muito, mas elas não deveriam te definir. Só que para não te definir, você precisa perceber quem você é na essência, antes que te colocassem um sapato torto ou uma marca afetiva. E aí todas as vezes em que o seu emocional reage muito rápido, papum, 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 você faz e depois você se arrepende, você faz e depois você se perde, você faz e depois você fica angustiada, você faz e quer compensar na roupa, quer compensar na compra, quer compensar no sexo, quer compensar na comida, quer compensar na crueldade. Para ser livre de um ciclo de dor, você precisa reconhecer a sua verdade. E a sua verdade emocional é em qual condição as suas emoções estão hoje. Tem um outro ponto que eu gosto muito de trazer para a nossa reflexão quando eu estou aqui ministrando na comunidade Transformar, que é aprender a se perceber. É parar um pouco, respirar e perceber se você está muito acelerada, muito acelerado, se está menos. Perceber a sua conexão com você. Você consegue desacelerar o pensamento e quase zerar? Porque é uma técnica de meditação. E meditar é diferente de orar. Eu oro e medito. Quando você ora, você ativa o seu hipotálamo, você lança mais sangue para frente do cérebro e você projeta muito mais energia frontal. E você libera, você movimenta. Isso é orar. Então você se agita para fora. É por isso que num processo de oração e espiritualidade acontecem cansaços, às vezes desgastes. Dependendo do nível que você já viveu essa experiência, acontece um desgaste que você para, o corpo para ali. Aí depende de cada um. Mas o fato é que o seu cérebro, ele ativa muitas informações, muito bombeamento sanguíneo na parte frontal, muita conexão que vem do Criador e é lançada para frente. Agora, quando você medita, é o caminho inverso. Você precisa aprender a parar de lançar informações para fora e aí você precisa acalmar a sua mente, reconhecer os pensamentos que estão aqui dentro
e direcionar esses pensamentos para algo bom. Então, ao invés de aumentar o fluxo sanguíneo na parte frontal do cérebro, esse fluxo sanguíneo diminui. Ele é jogado para o corpo. Só que para pessoas que vivem um ponto de ciclo de dor, um trauma emocional e um desgaste afetivo, esse processo de desacelerar é desafiador, mas é possível, mas também faz parte da cura. Então, todas as vezes em que você está assumindo a responsabilidade da sua vida e se dispondo a ser curado do ciclo de dor, a ser desconectado, você precisa se autorizar a ser livre disso. Me autorizar, Tati? Sim. Vou trazer um outro exemplo prático. Lembra do sapato? Você é o 5º irmão e calçou o sapato todo torto. E aí, conforme você foi pisando, o seu corpo foi ficando torto, isso provoca dores. E você vai se acostumando com aquela dorzinha, falando, é assim mesmo. Toda vez que eu andar tem que doer mesmo. Não, isso é normal. Eu já dei meu jeitinho. Aí quando você vai receber um sapato novo, você não gosta. Quando você calça o sapato novo, você acha esquisito. É desse jeito. Você acha esquisito, você não se autoriza quando você se percebe sem estar acessando aquela dor. Todo dia eu tô com raiva do que minha tia fez comigo. Todo dia. Aí um dia, de repente, eu não sinto essa raiva, eu não lembro dela. Aí no final do dia eu falo assim, gente, eu não senti raiva da minha tia. Peraí, deixa eu sentir raiva da minha tia. Você precisa se autorizar a não mais sentir essa emoção tóxica. Você precisa se autorizar, se permitir. Não gerar tamanho sofrimento para continuar no ciclo compulsivo. Como assim, Tati? Eu sofro porque estou usando sapato torto. E aí eu tenho a oportunidade de ir lá na loja comprar um sapato novo. Eu tenho a oportunidade de conviver com outras pessoas. Eu tenho a oportunidade de abrir a mentalidade. Eu tenho a oportunidade de aprender coisas diferentes. Você tem a oportunidade de ouvir pessoas diferentes. Você tem a oportunidade, entende, de tirar esse sapato torto. Aí quando você escuta algo diferente, você fala, ih, tem nada a ver aquilo ali. Não escuta não. Já é o seu emocional torto, colocando um bloqueio, porque você não está acostumado com o que é novo. Você precisa se autorizar a receber o novo na sua vida. Você precisa se autorizar a conquistar as coisas sem ter tanto sofrimento. As conquistas, elas não necessariamente precisam ser com tanto sofrimento. Você que me acompanha nas lives, ou que vem na comunidade, ou que assiste as nossas aulas online através dos nossos cursos que você adquiriu, se você estiver assistindo uma dessas aulas, se essa live for uma dessas aulas, eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi já há alguns anos e tem feito muito bem para a minha vida e para a minha comunidade, e eu gosto de ensinar. E faz parte do nosso curso 7 Passos para as Conquistas Materiais e Espirituais. Durante um tempo da minha vida, lá na minha adolescência, por causa das minhas feridas pessoais, porque eu também sou humana, também trago as minhas marcas, ok? Mentores, médicos, psicólogos, terapeutas não são super-homens. Pastores, líderes não são. Todos temos marcas. A diferença é que o mentor aprende a curá-las para poder te ensinar. Por isso que hoje eu sou uma mentora emocional. Mas lá na minha adolescência, quando eu tinha as minhas marcas, eu não entendia e eu não tinha uma oportunidade de ter uma live como essa, eu acreditava de verdade que tudo na vida tinha que ser difícil. Eu falava assim, vamos para a arena. Apaixonada por filmes de lutas, por história greco-romana, é uma paixão que eu gosto de estudar, filosofia romana, história romana, sabe? Toda essa parte assim da Europa, eu gosto do contexto histórico. Não só da Europa, eu gosto de estudar culturas e civilizações, né? Quando eu estudo a cultura indígena do Brasil, eu fico apaixonada quando a gente começa a estudar
a cultura indígena maia, asteca, enfim. Mas eu sempre acreditei nas dificuldades, que tinha que ser tudo muito difícil. Então eu colocava muita energia, eu fazia as coisas, era tudo muito cansativo, um desgaste muito grande. A vida foi passando, a gente foi aprendendo. E como eu acredito hoje? Eu acredito que para que tudo aconteça, para que você conquiste algo, é claro, você precisa gerar uma energia, gerar uma força. Mas essa força, ela precisa ser aplicada de maneira positiva, de maneira prática, de maneira real. Não me é produtivo aplicar a força em 25 situações. Eu preciso ter técnica, estratégia e aplicar a força de maneira específica. Pá! Bateu ali e resolveu. Então, todas as vezes em que eu me autorizo a receber algo e a fazer algo, a produzir algo, eu penso o quanto de força eu vou precisar fazer para isso e como eu vou aplicar essa força. Porque se eu sair batendo para tudo que é lado, eu vou me desgastar, eu vou me aborrecer, vai ser difícil e aí vai ser tudo muito dolorido, com dificuldade e escassez. Agora, quando eu aplico a energia que eu tenho de maneira focada, é praticamente 100% de certeza de que vai dar certo. Porque eu não preciso gastar a minha energia de maneira inadequada. Me estressar. Eu já vivi isso tudo, gente. Eu já me estressei fazendo eventos, fazia congressos para 5.000 pessoas. Nossa, é uma dor de cabeça. Mas quando eu comecei a entender o poder disso, eu aprendi a observar, a delegar, eu aprendi a me juntar, eu aprendi a orientar, eu aprendi a ser orientada. Eu aprendi a sistematizar. Agora a força, toda a energia que eu tenho, ela é aplicada sistematicamente. Fluindo o sistema, dá certo. Tem uma, não sei se é parábola, mas que eu ouvi por esses dias, de um navio que estava afundando. E aí o motor ele parou e o navio ele estava prestes a afundar. E aí todo mundo corre e tinha que bater uma peça para poder rodar e corre para lá, corre para cá e ninguém conseguia resolver. Aí chamaram o especialista, chama lá o mentor. Aí o mentor chegou e falou assim, ó, sai todo mundo da sala, me empresta o martelo. Ficou 4 minutos lá dentro. No 5º minuto ouviu-se pem, pem, 2 marteladas. Pá, 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 pá. A máquina voltou a funcionar, o navio não afundou. E aí, é claro, o especialista foi cobrar pelo valor do trabalho. E aí colocou lá 50 mil reais. Na hora de pagar, alguém falou assim, 50 mil reais por uma martelada? Aí ele foi, botou assim, não, peraí. Aí foi, pegou a notinha e escreveu. Total, 50 mil reais. 2 marteladas, 500 reais. Saber como fazer e o ponto onde bater. 45.995. Entendeu? A grande questão é você saber aplicar a sua energia no local correto, na maneira correta, para o resultado que você deseja fluir. E isso funciona muito no mundo emocional, porque enquanto você aplicar a sua energia, essa maravilhosa energia que você tem para ficar parado e prostrado, remoendo e revirando tudo, sem buscar formas saudáveis de lidar com isso, o seu navio vai continuar afundando, você vai continuar adoecendo, os seus projetos vão continuar parados, os seus sonhos não vão ser realizados, você vai continuar frustrado. E aí eu vou te perguntar se você tem prazer em continuar frustrado, porque isso também é possível. Tem quem gosta de ser curado e tem quem gosta de sofrer. Todas as vezes em que a sua estrutura emocional
se prende num ciclo de dor, é porque você está dando martelada no lugar errado. Você está ainda com o sapato torto. E todas as vezes em que você não se autoriza, você fala, não, para que eu vou aprender isso? Para que eu vou lá naquela terapia? Para que eu vou na mentoria? Para que eu vou na imersão com a Tati? Para que eu vou estudar? Já tô velha para estudar, tô cansado para estudar. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou para terapia? Você está dando martelada no lugar errado. Você ainda está com o sapato torto. Mas como uma boa mentora que respeita as escolhas, eu vou falar, tudo bem, se você quiser continuar assim, a sua vida está ótima, fique à vontade. Mas você poderia estar alcançando muito mais resultados, muito mais rápido. E sendo muito mais feliz dentro de você se você se permitisse, se autorizasse a ser feliz primeiro. E aí, para ser feliz, você tem que abrir mão e soltar de alguns ciclos de dores. Você tem que soltar de algumas emoções, tem que se soltar de algumas memórias, tem que se soltar de algumas vivências e pessoas. Se soltar de algumas crenças, se soltar de alguns modelos religiosos que detonam a sua potência, você precisa soltar. Você precisa se soltar dessa necessidade de controle que sufoca quem convive com você, desse ciúme exagerado. Você precisa se soltar desse prazer de controlar o outro, você precisa se soltar. Então, para ser livre dos ciclos emocionais que te aprisionam, você precisa reconhecer as suas verdades primeiro. E é por isso que eu sou apaixonada por vidas, por ajudar pessoas, é por isso que eu sou mentora. Quando eu entendi na minha vida a energia que eu tenho, o poder que eu tenho, quando eu aprendi que o meu inconsciente ele precisa ser tratado, as minhas feridas precisam ser tratadas, mas eu tenho que acessar as feridas para tratá-las, não para me nutrir daquilo que dói. Porque se você ficar trazendo à memória aquele montão de toxicidade e você não souber cuidar, você vai adoecer. Aí não é vantagem. E olha que eu sou psicanalista. Um psicanalista, ele fala das experiências emocionais na primeira infância. A gente volta na sua estrutura do passado. Mas a gente volta para falar assim, ei, o que você vai fazer com isso aí agora? Vamos melhorar. Ó, isso daqui roubava a sua energia. Você vai continuar deixando roubar a sua energia? A raiva que você sente da sua irmã que não te dava atenção, ela rouba a tua energia hoje. Vale a pena? Você quer continuar assim? Se você quiser, eu vou te respeitar. Mas se você não quiser, eu tô aqui para te ajudar a evoluir. Mas aí, a decisão é sua. Você precisa se permitir ser melhor. Você precisa se permitir passar pelo processo, assim como eu passei. Lá na minha adolescência, gastando energia à toa. Hoje, na minha vida adulta, eu sempre brinco com a minha idade, né? Já passei dos 15 tem um tempo, gente. Tô quase chegando aos 50. A melanina linda crioula ajuda. Negra linda e orgulhosa com isso. Hoje é totalmente diferente o meu pensamento, a minha forma de agir e de acreditar. Eu acredito que você, independente do estado, do local, da situação que está, independente do que aconteceu, das dores que viveu, que você é capaz de realizar os seus sonhos e ser alegre e feliz, sim. Como é que você tem certeza disso, doutora Tati? Vou chegar pertinho da tela. Porque o Criador não mente. E ele disse que a essência dele é amor. E que ela já está dentro de você, já está dentro de mim. E ele disse que quando as coisas estivessem difíceis aqui fora, que a gente tinha que tirar essas cascas todas que causa medo, depressão, inveja, raiva, ira, revolta. A gente tem que tirar isso tudo e olhar para dentro e falar, caramba, tem amor aqui. Se tem amor aqui, tem energia boa. Se tem energia boa, você pode realizar o bem, passando por você primeiro. Aí quando você passa o bem por você primeiro, você consegue agora gerar o bem no outro. Você consegue melhorar a vida de alguém com autenticidade, com autoridade. É assim que eu acredito. É assim que eu vivo. Eu creio no bem no seu coração. Eu creio que é possível rever marcas e valores. Eu creio que é possível mudar permissões. Eu creio que é possível alterar a energia quântica dentro da sua alma,
das suas células e moléculas para que elas vibrem de maneira saudável. Eu creio que essa vibração saudável te conecta com esse amor do Criador aqui dentro e que vai expandir para que você viva o melhor, o propósito realizado através da sua vida nessa terra. Então é uma forma de acreditar, é assim que a comunidade Transformar se desenvolve, é a partir dessa premissa que a mentoria emocional comigo se desenvolve, é assim que a minha equipe atende. Você chega aqui, você vai ser incomodado a sair desse lugar de dor. Mas não é só sair e jogar a sujeira para fora do tapete, para baixo do tapete, não. É sair do lugar de dor, pegar, aprender com isso, transformar em algo melhor. Algumas coisas você usa, outras você deixa e outras você aprende a lidar. Mas esse processo melhora e transforma a sua vida, tá certo? Vou estar encerrando essa live. Algumas das nossas lives estão gravadas nas nossas redes sociais, então acessa lá o canal no YouTube, acessa o Spotify, tá? Clica lá, se inscreve, deixa uma mensagem boa, gostosa lá pra mim. Oi, Tati, tô aqui. Deixa uma mensagem boa de paz, de alegria e compartilha, tá certo? Se te faz bem, deixa esse bem fluir através de você e compartilha com alguém. Algumas das nossas lives estão nas redes sociais, outras vão para o nosso curso na nossa plataforma online. Sim, nós somos também uma comunidade online, onde você encontra lá os cursos online, encontra a nossa loja virtual, né? Tá linda de viver a nossa loja. Corre lá, clica e verifica as nossas coleções. Tem caneca, tem camisa, tem bolsa, tem cada coisinha mimosa para você adquirir, sim, e cuidar de você, investir em você. É muito bom quando você traz um objeto, né? Por exemplo, eu sou apaixonada por canecas e plantas. Quer me ver feliz? Me dá uma plantinha. Mas eu gosto também das canecas, e aí você pega uma caneca com uma boa notícia de manhã, o escrito, né? Ali uma mensagem bem boa, bem gostosa. Então o nosso site já está em funcionamento. É só você clicar para poder adquirir. E tem lá o prazo de entrega direitinho, aí você verifica, tá bom? E vai ser um prazer receber você aqui na comunidade Transformar, tá? Como eu faço sempre, eu acredito no poder das mãos, acredito na energia boa que flui, acredito no Criador, acredito que a terra do seu coração e os seus céus, dos seus pensamentos e sonhos precisam estar alinhados com o Criador para que tudo aconteça, para que você viva, para que você reaja, para que você prospere. Então, eu estou terminando a live. Amanhã, às 13h30, nós vamos ter um novo tema, tá? E vamos encerrar assim, ó. Se você puder e acreditar, coloca a mão aqui na sua terra das suas emoções e coloca as mãos aqui, ó, nos céus dos seus pensamentos e vamos juntos agradecer ao Abba, dizendo: Abba, muito obrigada, Criador. Como eu sempre falo contigo, gratidão. Elevamos o nível, que não é uma live simples, não é um curso simples, não. Aqui é o sobrenatural se movendo. Aqui são umas palavras que geram vida. Então que elas possam encontrar um bom território aqui, ó, na terra dos corações. Se acaso há um coração ferido, magoado, depressivo, titubeante, duvidoso, agitado, inquieto, ouvindo a nossa mensagem hoje, se o sono não estiver bom, ainda assim eu acredito que a tua presença dentro, que já está aí, ela vai fazer brotar algo bom e transformar essa terra, esse solo difícil, cansado, num solo próspero e com vitalidade. Coisas boas aqui dentro. Organiza as emoções, coloca na tua presença e faz grandes transformações. Arranca as raízes ruins e permita brotar aquilo que é bom. Assim como nos nossos céus, que se abram os céus dos nossos pensamentos alinhados contigo, que os nossos sonhos venham da tua presença, que essa energia que flui do alto sobre as nossas vidas seja lançada para fora e realizada com organização, com frutificação,
com transformação, ousadia e coragem. Eu quero sim abençoar os nossos sonhos, apresentar a Ti com gratidão, saindo daquilo que é natural e apresentando ao Teu Espírito no sobrenatural. Gratidão, porque é Tu quem faz as coisas prosperarem, é Tu quem nos faz prosperar. E eu quero agradecer por esse momento que eu posso estar aqui falando um pouco, contribuindo um pouco, distribuindo o bem, porque há o bem em mim, porque eu tenho Te conhecido. E isso é muito bom, é maravilhoso. Abençoa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que sejam alinhados contigo, os pensamentos bons, pensamentos prósperos, pensamentos de alegria, pensamentos de soluções, pensamentos para vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Muito obrigada pela comunidade transformada. Muito obrigada por aqueles que já estão conosco. Muito obrigada por aqueles que virão a estar conosco. Muito obrigada por quem está no presencial. Muito obrigada por quem está no online. Gratidão, Pai. Gratidão nos define. E um dia de cada vez nós seguimos acreditando na Tua presença, na transformação da nossa alma, para ter liberdade contigo. É isso aí.